Oh, glória! Amém. Pode sentar, meus queridos. Boa noite. Tudo bem? Quem está bem, diga glória a Deus. Que bênção. Que bom ver você por aqui nessa sexta-feira. É sexta-feira de quê, pastor? De cura e libertação. E além da cura e da libertação, tem a palavra de Deus. É aquela, meu irmão, que nos traz o que? Vida, e vida com o quê? Com abundância. E hoje nós vamos aprender sobre o quê? Salmos 97, 4. No nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Para a glória de Deus. Amém? Irmãos, se algo te chama a atenção na palavra de Deus, guarde no seu coração. Porque se você guardar aquela palavra, uma hora, meu irmão, aquela luz ela vai brilhar. E quando brilhar, Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Para a glória de quem? De Deus. E diz assim, Salmos 97, 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Como é que é um relâmpago? É algo que uma luz rápida e se apaga o quê? Rápido. É bem rápido. Esses dias estava chovendo, um relâmpago. É rápido e se apaga como? Bem rápido. Assim é a palavra. A palavra vem. Deus usa o homem de Deus, Deus usa quem Ele quer, e quando Ele usa, você tem que guardar o quê? No seu coração. Muitas das vezes você lendo a Bíblia, muitas das vezes você ouvindo uma pregação, muitas das vezes você vindo à igreja, ou no início de um culto, algo falando com você, você tem que guardar no seu coração, porque Deus Ele fala conosco. Se Deus fala conosco através da sua palavra, por quê, pastor? Lá no livro de Jeremias 1,12, a Bíblia deixa bem claro, Jeremias 1,12, ele diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. No livro de Jeremias 1,12 diz isso. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se ele vela sobre a sua palavra para cumprir, o que eu tenho que fazer, pastor? Guardar ela. Guardar ela onde? No meu coração. Mas para mim falar da palavra para alguém, eu preciso ter. Tem gente que quer falar de Jesus e quer falar de Jesus de uma modo, meu irmão, totalmente incorreto. Porque como é que você vai falar de Jesus para alguém se você não tem? Mas hoje não li a Bíblia. Era para ter lido. Hoje eu não orei, era para ter orado. Você sabe por quê? Porque como é que você vai falar para alguém crer em Jesus se você não faz por onde? Porque você não está dando um bom testemunho. E no livro lá de 2 Coríntios 3, 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Olha o 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia de quê, irmãos? De falar. A palavra de Deus ela tem que ser falada com ousadia. Mas às vezes você fala de qualquer jeito. Você sabe, já viu aquela pessoa dizer: oi, irmã Zezé, Jesus te ama. Nós sabemos que Jesus ama todos nós. Jesus ama todos nós, mas aquela pessoa ela não quer só ouvir Jesus te ama. As pessoas hoje, meu irmão, querem ouvir muito mais do que isso. E tem pessoas, meu irmão, que você fala para ela, quando ela é desviada, ela já sabe. Muitas das vezes sabe mais do que você. E muitas das vezes, o que você tem falado? Com ousadia. Por quê, pastor? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, bem aí, versículo 13, olha o que diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Primeiro eu creio, depois eu faço o quê? Eu falo. Nós cremos também, por isso também falamos. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Que crer. Crer em quê, pastor? Na palavra de quem? De Deus. Como é que eu vou falar para alguém de Jesus se eu não creio? Se eu não confio? Se eu não acredito? Porque a Bíblia deixa bem claro que pelas feridas de Jesus eu fui o quê? Sarado. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? A Bíblia deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tudo isso é quando você crê aonde? Na palavra. E as promessas que estão em 66 livros são para nós, porque aqui está o nosso manual, como viver na terra,
Como andar com Jesus? Por isso que o apóstolo Paulo ele deixou bem claro: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então você tem que crer. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa crer. O pastor Jaime, ele sempre conta de uma mocinha jovem. Essa jovem, ela pegou uma pneumonia. Pneumonia, ela tem que ser o quê? Hoje tratada. Mas antigamente, pneumonia, quem tinha pneumonia, era uma coisa chamada tuberculose. Há muitos anos atrás não tinha cura. Não tinha cura. E acontece que essa jovem, ela pegou essa pneumonia. E ela começou a golfar sangue. E a mãe deu uma Bíblia para ela, e ela abria a Bíblia ali, levava ali num pratinho a Bíblia, entregava para ela ali sentada, e ela começava a ler. E o pastor Jaime, ele conta que essa jovem, ela estava lendo o livro lá de 1 Pedro 2,24. Vamos abrir lá, por favor? Primeiro livro de Pedro 2,24. E diz assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça. Ó, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarado. Ela disse: mãe! A mãe deixou a Bíblia com ela, nessa parte bem aqui. Ela começou a gritar: mãe, mãe! A mãe pensava que a menina estava morrendo. Ela disse: mãe, Jesus levou todas as minhas dores, e essa pneumonia também. Levou tudo, mãe. Aonde? Está aqui, mãe, ó. Primeiro livro de Pedro 2,24. Mas ela continuava ainda com a pneumonia, ainda golfava sangue. Mas ela colocou essa palavra em prática. Como a gente leu, a palavra é como quem? Um relâmpago. Ela brilha. Se você guarda, a qualquer momento vai acontecer. No nome de quem? De Jesus. E ela guardou. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. No terceiro dia, ela começou a ter uma melhora. No quarto dia, quase não tinha nada. No quinto dia, ela não golfava mais sangue. Ela ficou curada. Por quê, pastor? Ela guardou aquilo que Deus falou ao seu coração. Pelas suas feridas fostes sarados. Pastor, eu preciso disso. Se você precisa viver isso, meu querido, guarde a palavra. O que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4,13? Vamos relembrar no nome de Jesus. 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso também faz o quê? Falamos. E pastor, nos mostra um exemplo. Marcos capítulo 5, versículo 24. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher que sofria quanto tempo? 12 anos. 12 anos com fluxo, 12 anos sofrendo, 12 anos, meu irmão, sem encontrar soluções. Mas algo interessante chamou a atenção daquela mulher. O que? Diz assim: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, qual era o estado daquela mulher? Cada dia mais, cada ano mais, ela estava melhorando ou piorando? Piorando. E aí diz assim, ó, versículo 27, ouvindo falar de quem? De Jesus. Pare bem aí, olhe para o pastor aqui. Ela ouviu falar de quem? Aí você vai lembrar novamente. Segundo livro aos Coríntios 4, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos também,
por isso também falamos. Volta lá novamente, no nome de Jesus, volta no 26, e que havia padecido com muitos médicos. Ela já tinha procurado soluções para aquele fluxo de sangue, e não encontrando. E quando ela não encontrando, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, mas nada ali aproveitando, e cada vez mais ela ia a pior. Mas o versículo 27 diz assim, ouvindo falar de Jesus. Para mim falar de Jesus para alguém, primeiro eu tenho que fazer o quê? Que crer. Para mim poder falar para a Edna poder falar para a Adilene falar para a Raimunda. Por quê, pastor? Alguém creu em Jesus, e aquela pessoa que creu em Jesus, ele falou para aquela mulher do fluxo de sangue o que? Ele te cura. Como, pastor? A pessoa creu, e a Bíblia diz que a fé ela vem como? E ouviu o que? Então volta novamente lá, para você entender. Segundo aos Coríntios 4:13, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso eu falei. Alguém como falou de Jesus para ela, foi alguém que creu, sim ou não? E aí, alguém creu, aí diz assim, e nós, quer dizer, coloca um grupo, cremos também, por isso também falamos. Por quê, pastor? Vai chegar. Você sabe o que Deus fez na vida da Rita? O que? Curou. Sabe o que Deus fez na vida da Edna? Transformou. Então se Deus transformou a vida da Edna, vai transformar a vida da Raimunda. Então se Deus transformou a vida de alguém, o que Deus ia fazer na vida daquela mulher do fluxo de sangue? Curar. Mas o que precisava ela fazer? Crer. Crer em quem? Em Jesus. Na palavra de quem? De Deus. Porque voltando lá novamente, Marcos capítulo 5, versículo 27, olha o que diz assim, no nome de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque ela dizia o quê? Olha o que ela dizia, 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela cria. E se ela cria, meu irmão, naquilo que falaram para ela, ia acontecer. O que brilhou, pastor, naquele momento? Como um relâmpago? A palavra. Brilhou como um relâmpago a palavra, porque a fé ela vem por ouvir, e ela guardou onde? No seu coração, porque ela dizia, e ela dizia o que? Se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada, serei sarada. Tudo isso para a glória de quem? De Deus. Então, meu irmão, isso aqui é um exemplo para nós, de que, pastor? De a pessoa, meu irmão, usar a fé. A fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero. O pastor Jaime sempre diz uma frase, que aquilo que eu vejo pode até me entristecer, mas o que eu escuto me alegra. Às vezes você não vê curada, liberta, sarada, ainda continua doente. Não vejo a minha casa servindo ao Senhor, estou desempregado, não vejo na minha casa própria. Pelos olhos naturais você não pode ver, mas pelos olhos da fé você tem que enxergar. Enxergar como assim, pastor? Ver aquilo que você está querendo. Uma mudança de vida, meu irmão, tirar o teu marido da bebida, das drogas, sair daquela vida, meu irmão, antiga. Mas isso só depende de quem? De você. Porque aquela mulher, ela tomou uma decisão, porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Por quê? Porque ela estava decidida a mudar. Enquanto você, meu irmão, não tiver decidido ou decidida a mudar, a sua vida vai ser a mesma. Porque, meu irmão, o apóstolo Paulo mesmo escreveu em Coríntios, ele diz assim, novamente, 4:13, você vai sair daqui com isso, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Eu criei, eu vou falar. E se eu não crer, não tem como eu falar. Porque no versículo Tiago 2:26 diz assim, Tiago 2:26, porque
assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é o quê? É morta. Se ela tivesse só ouvido e não tivesse agido, tinha acontecido alguma coisa? Ah, porque ela teve fé, pastor. Não, ela agiu também. Não adianta você ter só o carro para você rodar. Você precisa do carro, você precisa ter o quê? O combustível. Não é verdade? Isso até aumentou, né? Para você ver. E aí acontece o quê? Eu tenho um carro, mas o carro sem combustível anda? É a mesma coisa, eu tenho fé, mas não tenho as obras. Vai acontecer alguma coisa? Porque a Bíblia deixa bem claro. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. E aí diz, assim também a fé sem obra ela é o quê? É morta. Se você perguntar para o meu irmão, sair na rua perguntando e fazer uma enquete, você crê em Deus? Todos vão dizer o quê? Que sim. Mas nem todo mundo está apto e quer viver o quê? A palavra. Nem todo mundo quer andar na palavra. Nem todo mundo quer ser corrigido pela palavra. Porque quando a palavra vem, tem gente que, meu irmão, que fecha o quê? O coração, até brilha. Porque aquela mulher, qual o estado dela? 12 anos, com muito sangue, tinha ido a muitos médicos, sim ou não? Gastado tudo que tinha, sim ou não? Padecido bastante, sim ou não? Sim. As irmãs sabem, quando chega esse ciclo, é um pouquinho complicado. Imagine 12 anos com a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E pastor, às vezes 4 dias, 5 dias já é difícil, imagine 12 anos. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que ela ouviu falar de Jesus e ela determinou, saiu do seu local e disse, se não somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela colocou a fé e as obras, como pastor? Em prática. Não adianta você só ter fé, você tem que ter as obras também. Pastor, então eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática. Porque eu te pergunto, quando ela ouviu, ela já estava curada? Estava curada? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela estava curada? Sim ou não? Não. Ela continuava uma mulher enferma. Mas quando ela decidiu e disse o que? Marcos 5:28, o que ela disse? Olha o que ela disse no nome de Jesus. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quando ela decidiu, saiu da zona de conforto, olha o 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada aquele mal. Quer dizer o que, pastor? Quando ela ouviu, ela não estava curada, mas quando ela colocou a fé em prática, começou a mostrar as obras, porque a fé sem obra é morta, ela trouxe vida para ela. E vida de quê, pastor? De uma cura que ela precisava, de uma libertação que ela necessitava. E a Bíblia diz que ela toca em Jesus, ela é curada por Jesus, Jesus pergunta quem tocou nela, ela conta a verdade e Jesus diz uma palavra final, vai e a tua fé te salvou. Mas no início, quando ela recebeu a palavra, ela não estava curada, ela não estava liberta. Vou te dar outro exemplo. Vamos lá em Romanos 4:16. Romanos 4:16. Vamos falar de um homem chamado Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que Abraão seria o quê? Pai de quê? De nações, de multidões. E aí a Bíblia diz assim, ó, portanto, e pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que as promessas sejam firmes, a todas o que? Posterioridade, não somente a quem é da lei, mas também a quem é da fé, de Abraão,
a qual é o Pai de todos nós. 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. Abraão, ele não era pai de nação quando ele recebeu a promessa, porque o nome dele era Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão. Por quê? Porque ele seria pai de multidões. Mas e Abraão, quando ele recebeu essa promessa, ele tinha algum filho? Sim ou não? Não. Não tinha nem o Ismael. Mas o Abraão, ele deu ouvido a Sara, atrasou a promessa. Ele se deitou com uma mulher chamada quem? Agar. Nasce quem? O Ismael. 99 anos de idade, o Abraão, Deus fala com ele novamente. Lá no Gênesis 17 diz: Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Quando ele recebe essa promessa, o Abraão tinha 99 anos de idade. Aos olhos naturais, o Abraão estava amortecido, velho, usado, não precisava, não tinha aos olhos naturais como ele ter filho. E a sua esposa, velha também. A Bíblia fala que o ventre de Sara estava amortecido também. E aí a Bíblia diz assim, ó: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. No versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tão pouco para o amortecimento do ventre de quem? De Sara. Quando Deus fez a promessa, ele não ligou. Ele poderia dizer: Senhor, eu sou velho. Não. Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para fazer. Eu não sei o que você tem passado esses últimos dias. Tem pessoas aqui que lutam contra a própria mente. Pastor, e tem essa luta? Sim. Tem dia que você acorda, legal. Tem dia que você acorda, meu irmão, só Deus na causa. Tem dia, pastor, que eu acordo que nem minha esposa me suporta, e nem o meu marido também. Às vezes você acorda, meu irmão, naquele dia, ó, dia mal. E pastor, esse dia mal vem para todos, vem. Que você quer ficar isolado, não quer falar com ninguém. Aí você mesmo fala: meus problemas são meus. Sim, são teus, mas você está amortecendo eles, deixando para resolver as coisas que você pode resolver hoje para amanhã. Por quê, pastor? E como que eu resolvo? Alguns problemas você resolve orando, outros você resolve conversando, outros você resolve com Deus. Mas aí que tá, meu irmão, nem todo mundo quer deixar para resolver. Tem alguns que levam como, pastor? Com a barriga. E o Abraão não olhou mais para aquilo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas o médico disse, pode ter dito: a palavra é como um relâmpago, ela ilumina o mundo. Se ela brilhou, Deus vai fazer. Como que ele vai fazer? Ele é Deus. Ele é Deus do impossível e faz sobre a vida daquele que crê. E aí diz assim, versículo 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus. Dando o quê, pastor? Glória a Deus. É o que você tem que fazer, meu irmão. Largar aí de ficar aí, meu irmão, ó, vendo pelos olhos naturais. Começa a olhar pelos olhos da fé. Pastor, mas não tem como. Meu irmão, tem.
Você serve um Deus que abre porta, que fecha a porta. Você serve um Deus que cura, liberta, salva. Diga glória a Deus. Só basta você crer. A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de quem? De Deus. Por isso, meu querido, como é que você vai falar para os outros se você não crê? Porque essa promessa passou para Abraão, de Abraão passou para quem? Para quem? Para Ismael? Para Isaac. De Isaac passou para quem? Esaú e Jacó. De Esaú e de Jacó passou para quem? Por 12 filhos. Passou para quem, pastor? Para os 12, no caso para 10. Porque os 2 foi para 2 netos. E aí, meu querido, ó, até chegar em você. Porque a mesma promessa que está sobre a vida de Abraão está sobre a nossa vida. Através de quem hoje, pastor? Do próprio Senhor Jesus. Lembra quando Jesus ele veio trazer a liberdade para Zaqueu? Ele disse o quê? A este filho de Abraão. Porque Zaqueu era um caso perdido. Para você ver. Lembra quando Jesus ele libertou aquela mulher que estava há quanto tempo curvada? 18. Ele fala, a essa filha de Abraão. Porque a promessa estava sobre a vida dela também. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que entender isso. Por quê, pastor? Volta lá novamente, 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Para Jesus, meu irmão, alcançar aquela mulher, alguém falou para ela. Falou de quem? De Jesus. Para o Abraão crer que ele seria pai de nação, ele precisou crer em quem? Crer em quem? Em Deus. Se você, meu irmão, quer estar liberto, curado, sarado, você precisa crer em quê? Na palavra. Confesso para você, irmão, muitas vezes eu já pensei em desistir. Muitas vezes. Mas Deus sempre fala uma palavra no meu coração, Isaías 41:10. Para a gente encerrar. E todas as vezes eu lembro dela. Qual, pastor? Que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Guarde isso no seu coração. Guardar o que, pastor? Não temas, porque eu sou contigo. Pastor, mas veio, pastor, uma tempestade. Não temas. Outra linguagem, pastor. Não tenha medo. Deus está contigo. Ah, pastor, mas o laudo diz, pode ter dito. Não temas. Eu estou contigo. E aí a Bíblia diz mais, ó. Não te assombreis, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E toda vez eu lembro dessa palavra. Deus está comigo. E se Deus está comigo é para me fazer o quê? Perdedor ou vencedor? Derrotado ou vencedor? Aí você escolhe. Pastor, vier aquela vontade de sair, não saia. Deus está contigo. Ele te sustenta. Diga glória a Deus.